foi meio louco, porque eu tava vindo assim, sabe quando você não dá muito certo na vida, que você acha? Porque eu vim da área de TI, aí eu peguei e fui para a organização e aí eu falei, poxa, agora assim, eu quero traçar isso, e isso tem que dar certo, porque eu já passei dos 30, o meu marido e a minha mãe já tá meio assim comigo, né? E aí, o que você vai querer da vida? Tipo, vai fazer o quê? Eu te conheci no início de 2019. Eu sou da área de TI, né? Eu atuei nessa área há uns 10 anos. E aí, eu e meu marido, a gente tinha uma programação para ter filhos, né? A gente ficou 7 anos sem ter filho, e aí a gente sempre conversava, ó, quando a gente for ter filho, a gente estava se programando para eu ficar 2 anos afastada, porque nessa área que eu trabalhava, era muito agitado, assim, era uma vida meio insana, né? Eu não tinha muita vida, era pensando muito na empresa mesmo. Enfim, eu falava, quando eu tiver filho, eu não vou ter. Como é que eu vou fazer? Eu não quero deixar na escola, enfim. E a gente se programava para poder curtir esse momento da maternidade. E aí chegou um momento e eu engravidei da minha filha, da Alice, e aí a gente combinou, tá, eu vou ficar 2 anos só dedicada à maternidade. Só que aí passou os 2 anos e eu fiquei assim, poxa, né? Eu tava sentindo falta enfim, eu não queria mais voltar para o mercado, assim, porque assim, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava enfim, do trabalho em si, só que eu não gostava muito do mundo corporativo, sabe? Até uma coisa que eu me identifiquei muito com você quando eu comecei a te acompanhar, que você falava. Então, aquele círculo ele não me fazia muito bem. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Na verdade, eu queria até empreender, mas como eu sou de família, a maioria é funcionário público, então eu não tinha essa referência, né? Eu não tinha essa base aí. Eu era funcionário público, enfim, ou era trabalhando CLT normal. Aí eu acabei me aventurando. Eu comecei a ir fui tentar empreender numa área totalmente fora de TI, que foi na área de organização. Eu fiz um curso de personal organizer e aí fui trabalhar com isso. E aí foi o motivo que eu comecei a te conhecer. Por quê? Porque mesmo sendo da área de TI, eu nunca fui muito tecnológico de ficar acompanhando a internet. Naquela época eu só fazia o trabalho lá na empresa, mas eu não acompanhava a questão de internet, sabe? Então eu não tinha nem rede social, não tinha nada. Ficava na caverna e não gostava muito de rede social. Então eu nem mexia com Instagram, enfim, não mexia nem com Facebook, nada. Quando eu comecei a fazer o curso de personal organizer, lá falou que a gente precisava, para poder prospectar cliente, para a gente começar a usar o Instagram. E aí foi que eu criei o meu Instagram para poder fazer divulgação desse meu trabalho como personal organizer. E aí que eu comecei a receber uns anúncios seus. Que aí eu direto aparecia no meu feed, assim. E aí eu até achava que você era uma pessoa que fazia treinamentos internos dentro da empresa. Eu não sabia quem era você, eu não conhecia, eu achava, via direto, né? Aparecia direto. E aí teve um dia que eu cliquei e comecei, eu vi acho que foi algum vídeo seu falando do 6 em 7. Aí aquilo me chamou a atenção. Mas aí foi passando isso em 2019. Aí quando foi no final, e aí eu tava trabalhando, comecei a trabalhar com essa questão do personal organizer, só que eu morava numa cidade, hoje eu moro em São Paulo, capital. E nessa época eu morava numa cidade que é região metropolitana de São Paulo, que é 1 hora da capital. E aí eu mudei. Então, quando eu estava trabalhando como personal organizer, a minha mãe, ela cuidava da minha filha. Ela estava ajudando, cuidando da minha filha e tal. Aí eu tive que mudar para a capital, para ficar mais perto do trabalho do meu marido. E aí eu não podia mais deixar a minha filha com a minha mãe. Aí eu falei, poxa, e agora? Eu preciso continuar trabalhando, fazendo uma coisa mais assim, como, enfim, na época eu não queria deixá-la em escolinha, enfim, não compensava também, ou em creche, aí eu falava, o que eu vou fazer agora? Eu falei, beleza, eu vou começar a ver se eu consigo trabalhar de casa, na área de TI mesmo, né? Vou procurar alguma coisa. E aí, conforme eu fui procurando isso, mais ainda você foi aparecendo para mim.
E aí foi que eu comecei a acompanhar mais seus conteúdos. Aí quando eu comecei a ouvir os seus podcasts e 6 em 7, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, tá aí. Eu acho que eu acho que eu posso fazer, como você fala, eu acho que eu posso fazer essa parada. E aí foi. Aí eu peguei e fiquei acompanhando seu conteúdo, acompanhando. Aí quando foi no final de 2019, teve um evento ao vivo, só que vocês transmitiram pelo Facebook, e eu fiz minha inscrição e participei. E naquele dia, foi em dezembro de 2019, eu falei, eu quero isso para mim. Eu falei assim, eu quero entrar para a Fórmula. E aí eu peguei e falei, tá, mas agora eu não posso, financeiramente, não posso investir nisso agora, né? E aí eu falei, beleza, eu vou traçar um plano de ação. Eu vou fazer alguma outra coisa para poder... Vou levantar o dinheiro aí para poder entrar no curso, mas é isso que eu quero. Então, assim, foi meio louco, porque eu tava vindo assim, sabe quando você não dá muito certo na vida, que você acha? Porque eu vim da área de TI, aí eu peguei e fui para a organização, e aí eu falei, poxa, agora, assim, eu quero traçar isso, e isso tem que dar certo, porque eu já passei dos 30, o meu marido e a minha mãe já tá meio assim, tipo, comigo, né? E aí, o que você vai querer da vida? Tipo, vai fazer o quê? E aí eu peguei. Enfim, aí quando foi em 2020, eu passei 2020 inteirinho com o propósito se eu vou entrar pra Fórmula. Aí a Fórmula na Black Friday. E aí quando eu entrei, assim, eu já entrei pensando, eu falei assim, eu quero ser lançadora. Eu não sou expert, eu acho que eu não sou expert de nada, então eu tinha o meu problema de trabalhar na área de TI também, eu tinha um pouco de lidar com essa questão que ainda tinha, né? Eu sentia de um pouco de preconceito em relação à mulher na área de TI. Assim, hoje tá bem diferente, mas ainda eu tinha que sofrer, sabe, tinha que lidar com algumas coisas ali em relação, tipo, por eu ser mulher, enfim, por eu estar, tipo, num cargo acima de outros ali, então, e aí aquilo também, enfim. Então, eu falava, eu não gostava de ficar lidando com o ego masculino nessa parte de TI. E eu também não era uma coisa que me chamava atenção assim. Aí eu participei de um desafio para poder achar um expert, né? Aí eu consegui fechar parceria com um expert no nicho de música. No nicho de música, ele dava aula de instrumento, ensinava qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento. E aí fiz uma proposta para ele e ele aceitou, e aí a gente partiu para o lançamento semente dele. Ele e também junto com a mulher, porque a mulher ela dava aula de canto, mas ela não tinha nenhum curso. Ela só dava aula particular de canto. Então eu acabei fechando com esse casal. Isso em janeiro para fevereiro de 2020. Aí a gente começou a fazer lançamento. Fez o lançamento de semente dele, a gente investiu foi 1.500 e voltou 5.000. Aí depois resolvemos encerrar a parceria. E aí eu peguei e, enfim, agora eu vou atrás de outro expert. Eu estava na comunidade da Fórmula e vi lá uma mensagem de uma pessoa que estava pedindo ajuda, um auxílio para fazer conteúdo das lives, porque estava com dificuldade. E aí eu peguei, poxa, eu acho que eu posso ajudar, né? E, enfim, porque eu já estava acostumada a fazer ali os roteiros dos conteúdos para as lives, a linha editorial. Falei, eu acho que eu posso ajudar. E eu falei, mandei meu contato. Aí ela entrou em contato comigo, marcamos uma call, e ela falou assim, olha, a gente está com muita dificuldade na questão de fazer os roteiros das lives, enfim, as nossas lives está aparecendo muitas pessoas que têm interesse por fechar o público cliente final, as pessoas que têm interesse em fechar projetos equestres, e não arquitetos que a gente quer para ensinar a fazer esses projetos equestres, né?
elas já estavam fazendo lançamentos por conta delas, só que em uma escala mais baixa, né? E aí, como essa questão era uma dificuldade para elas estar atraindo o público arquiteto, mesmo ao invés do cliente final, eu falei, não, beleza. Eu falei assim, e então, a princípio, esse nosso contato foi para ajudar no conteúdo. E aí fomos lançar no final de janeiro daí. Aí a gente colocou no total de investimento em tráfego, acho que foi 2.700, contando com as outras partes da campanha. E aí voltou 80 mil. Antes elas estavam fazendo os lançamentos que saiu em torno de 35. Opa! Acho que mais ou menos nessa média. E aí eu falei, poxa, e aí elas ficaram super felizes, né? Eu também, porque eu falei, tipo assim, realmente funciona. Tipo, eu falei, para mim também, como lançador, eu falei, pô, realmente funciona. E assim, seguindo by the book, né? Beleza. Aí eu falei, vamos pro próximo em março. Só que aí, na questão de negociação entre expert, né, e a parte de coprodução, aí já mais um. Eu falo, na minha vida nada é fácil. E assim, aí não nos acertamos em relação à negociação do projeto, sabe? Em relação à coprodução, porcentagem e tal. E eu lembro que eu pedi então um valor mais baixo, mas falei, não, a gente prefere valor fixo. Falei, aí eu até argumentei, falei, olha, eu entendo, né, o lado, só que assim, eu querendo ou não, falei, olha só como é que o resultado que a gente teve, né? Assim, eu não estou querendo tomar o negócio de vocês e nem como é que fala? Ser não é interesseira a palavra, tipo, me aproveitar. Eu falei, mas é o meu trabalho. Eu falei assim, eu trabalho com isso, eu investi em curso, né, no curso, enfim, eu estudo, investi meu tempo. Eu falei assim, então eu só tô querendo que eu acho que é justo por aquilo que eu entrego, né? Enfim. E aí, beleza, mas aí não fluiu, porque, enfim, não nos acertamos nessa parte. E aí passou março, aí fizeram o lançamento. Eu falei, agora vocês pegam, mas de boa, sabe? Tranquilo. Vocês repetem o que foi feito e eu acho que vai dar bom, né? Não teve nenhum problema, assim, sabe? De relação, assim. Eu falei, tranquilo. Eu falei assim, eu entendo o lado de vocês, mas eu também tenho que ver o meu lado. E aí, eu falei, aí você repete o lançamento, faz, que eu acho que vai dar bom. Acho que vocês vão faturar até os 6 dígitos também no próximo. Aí, quando foi em março, elas fizeram o lançamento e não bateu. Acho que investiram 7 mil e voltou. Eu não tava, né? 7 mil e acho que voltou 50, mais ou menos. Já voltou menos, né? E aí ela já entrou em contato comigo, falou assim, não deu certo, o que você não quer voltar, vamos fazer. Aí a gente marcou de conversar e tal. E aí fechamos para fazer o lançamento em agosto. Aí a gente deu como coprodução. Aí deu certo. Ela cedeu? Cedeu. E aí cedeu a porcentagem maior do que eu tinha pedido lá atrás. E aí, beleza, aí fechamos. E eu falei, beleza, então o que vamos fazer? Eu falei, cara, é praticamente a gente seguir a linha do de janeiro. Eu falei, tá tudo pronto, eu só resgatei algumas coisas porque tinham modificado lá, algumas coisas mudado. Falei, eu vou voltar tudo que eu fiz em janeiro, melhorar algumas coisas, fazer os ajustes ali. E vamos tocar para frente. E aí a gente decidiu que investir 20 mil nesse, né? Delas, porque já via potencial tal. Porque eu tinha certeza, eu tenho certeza que esse agora vai ser o 6 em 7. Falei assim, eu tinha uma certeza assim. Eu falei, não tem como. E aí, beleza. Aí quando foi, aí em agosto a gente rodou o lançamento, investimos 20 mil e voltou 150 mil.